Eu sempre achei que nada mais pudesse realmente me surpreender depois dos meus 40 e poucos anos. A gente passa a vida inteira achando que já viu de tudo. Até o dia em que volta para casa e encontra a própria vida parada no tempo, exatamente entre o segundo em que você sobe um degrau e o seguinte, quando o mundo desaba. Depois de 10 dias a trabalho, voltei para casa. Ao subir a escada, eu travei. Foi exatamente assim, congelada, com uma sensação estranha como se meu corpo tivesse entendido antes de mim que alguma coisa estava fora do lugar. A casa estava silenciosa, mas não era o silêncio bom, aquele silêncio de fim de tarde, quando eu costumava chegar e jogar meus sapatos no canto da sala. Era um silêncio denso, pesado, quase invadido. Eu senti o cheiro primeiro, um perfume doce demais, enjoativo, totalmente diferente do meu. Um perfume jovem, barato, incompatível com qualquer coisa que fizesse parte da minha casa. Meu coração não acelerou, curiosamente não, eu apenas parei. Quando subi mais 2 degraus, enxerguei um par de saltos rosas novinhos, perfeitamente alinhados na porta do meu quarto. O meu quarto, onde eu e meu marido dormimos durante 14 anos, o mesmo quarto que muitos anos atrás quase virou o quarto do nosso bebê, antes da vida nos arrancar essa ideia das mãos. Por alguns segundos eu não senti nada, nenhuma raiva, nenhum desespero. Só um tipo de frio que veio de dentro, um frio tão antigo que parecia ter vivido escondido dentro de mim, por décadas esperando exatamente aquele momento para despertar. A porta estava entreaberta, e antes de empurrá-la, uma lembrança antiga me atravessou o dia em que mudamos para aquela casa. Eu ainda tinha 27 anos, ele 32. Lembro do cheiro de tinta nova do colchão no chão dele me pegando pela cintura e dizendo que aquele quarto seria o começo de tudo. E foi também ali que guardamos o berço desmontado depois da perda, uma lembrança silenciosa demais para ser dita em voz alta. Empurrei a porta devagar, muito devagar. E o que eu vi me deixou imóvel. Não era só traição, era a falta de pudor. Era a casa onde eu pagava as contas, onde ficavam as minhas fotos, os meus livros, o meu cheiro agora tomada por uma presença que não me pertencia. Meu marido estava de costas para mim, sem camisa, inclinado sobre uma mulher mais nova. Os dois riam. Ele beijava o pescoço dela com uma intimidade que ele não tinha comigo há anos. A cama estava desarrumada, o vestido dela jogado na poltrona, uma taça de vinho pela metade na mesa de cabeceira. Eu não fiz barulho, não dei um passo para trás, não gritei. A única coisa que fiz foi levantar o celular. Clique, outro clique, mais um. 3 fotos, claras, diretas, sem necessidade de legenda. Quando o flash do celular refletiu no espelho, ele finalmente me viu. O rosto dele, nunca vou esquecer. Não foi só susto, foi medo. O tipo de medo de quem percebe que o jogo virou antes mesmo de começar a explicar. Marina, pelo amor de Deus, ele gaguejou. A amante dele se encolheu tentando cobrir o corpo com um lençol. Mas segundos depois, ela se levantou às pressas, tropeçando no próprio vestido. Pegou os saltos rosas com as mãos trêmulas, vestiu-se às pressas, evitando o meu olhar a qualquer custo. Desceu a escada correndo, quase derrubando a bolsa, e fechou a porta com um estrondo seco, um corte perfeito para uma história que terminou antes de começar. Eu permaneci imóvel por alguns segundos, ouvindo o silêncio que ficou. Então virei as costas sem pressa. Desci as escadas como quem volta de um sonho estranho. Minha mão não tremia. Meu peito não doía. Era até assustador como eu estava serena. Na sala, sentei no sofá, abri o WhatsApp e encaminhei as fotos para minha advogada. A mensagem tinha apenas 2 palavras. Use isso. Logo em seguida, abri o Instagram da garota, bastaram 10 segundos para achar o marido dela.
Ele aparecia em fotos de churrasco de viagens, abraçando os 2 filhos pequenos. Sem hesitar, enviei as mesmas fotos. Acho que você merece saber. Meu celular começou a vibrar de imediato. Ele visualizava, digitava, apagava. Digitava de novo. Eu não abri nenhuma mensagem. Apenas deixei as notificações acenderem a tela como pequenos anúncios do caos que estava se espalhando. Levantei, fui até a cozinha, peguei um copo d'água e fiquei ali olhando pela janela os prédios iluminados da cidade. São Paulo parecia tão indiferente a tudo aquilo, e talvez fosse isso que me acalmava. O mundo não parava porque meu casamento acabou, e sinceramente eu também não iria parar. Minha advogada respondeu em poucos minutos. Marina, isso resolve 80% do processo. Estou com você. Sorri, um sorriso leve, quase invisível, mas real. E foi nesse momento que uma ficha caiu e eu não estava destruída. Eu estava desperta. Ouvi passos no corredor. Era ele, parado à porta da sala com o rosto pálido, sem saber por onde começar. Marina, por favor, a gente pode conversar, ele disse com a voz trêmula. Eu não olhei para ele, nem precisei. Não agora, respondi ainda olhando para a cidade lá fora. Eu já entendi tudo. Um silêncio enorme caiu entre nós. Ele ficou ali parado, tentando encontrar alguma palavra que pudesse remendar o que já estava morto há muito tempo. Eu continuei imóvel, sentada, sentindo aquela estranha sensação de paz. Uma paz fria, porém real. Não dormi no quarto naquela noite. Fiquei no sofá coberta por um edredom leve, ouvindo os poucos carros que passavam na rua. Ele não dormiu. Também ouvi o som constante dele andando, de um lado para o outro no corredor, tentando achar algum caminho de volta para algo que já não existia. Até que por volta da meia-noite o celular vibrou de novo. O marido dela finalmente escreveu: "Obrigado por abrir meus olhos." E foi assim que, pela primeira vez em muitos anos, eu fechei os olhos sentindo que algo dentro de mim finalmente tinha voltado. Não a esperança, mas a minha própria força. Quando o amanhecer finalmente tocou as janelas da sala, eu já estava desperta. Não porque tivesse dormido, mas porque meu corpo simplesmente não conseguiu desligar. A noite tinha ficado para trás, junto com tudo aquilo que eu não tinha mais espaço para carregar. Levantei devagar, dobrei o edredom e senti o piso gelado tocar meus pés, como se ele mesmo confirmasse que aquele era um dia novo, um dia meu. A casa estava em silêncio. Mas diferente da noite anterior, aquele silêncio não era pesado. Era uma espécie de pausa, um intervalo antes do que viria depois. Peguei o celular na mesinha de centro. Havia uma mensagem da minha advogada enviada às 7h12. Marina, bom dia. Hoje é importante. Me envie a placa do carro dele para completar o pedido. Eu respirei fundo. Era quase estranho sentir tudo tão claro dentro de mim. Preparei um café rápido, subi as escadas e parei diante da porta do quarto, não entrei. Apenas passei reto como quem caminha diante de um lugar onde algo morreu. Na garagem, fotografei a placa e enviei para a advogada. Ela respondeu poucos minutos depois. Ótimo, vou protocolar ainda nesta manhã. Coloquei o celular na bolsa e me debrucei por um instante sobre o capô do carro. Aquele peso que eu carreguei por anos tinha desaparecido e o que sobrou era quase leve. Quase. Enquanto voltava para pedir à cozinha, o celular vibrou de novo o número desconhecido. Não precisei abrir para saber de quem se tratava. Eu virei o aparelho com a tela para baixo e continuei mexendo no café. O caos na casa dele já tinha começado e eu não precisava saber dos detalhes. Arrumei minha bolsa, coloquei um casaco leve e fui trabalhar. A caminhada até o metrô me fez bem. O ar fresco da manhã em São Paulo tinha aquele cheiro quase doce de padaria, abrindo ônibus, passando devagar. Pessoas com pressa, um mundo que continuava girando independente do que tivesse acontecido comigo.
No reflexo da janela do metrô, me observei pela primeira vez desde a noite anterior. Eu parecia firme, não rígida nem dura, apenas firme, como se um eixo antigo dentro de mim tivesse se ajustado de volta ao lugar. No escritório, as coisas seguiram com a normalidade de sempre. Bom dia, Marina. Bom dia. Planilhas, e-mails, ligações, tarefas que nunca esperam o momento certo. Mas a minha mente estava nítida. Metade das minhas forças, que antes eram destinadas a tentar salvar um casamento que já estava morto, agora voltavam para mim. Por volta das 10 e pouco, meu celular tocou. Era ele. Deixei tocar. Não valia mais a pena ouvir. Minutos depois, chegou uma mensagem. Marina, por favor, volta para casa. Eu preciso falar com você. Eu respondi com a mesma tranquilidade com que responderia a qualquer e-mail do trabalho. Não temos nada a conversar. Bloqueei o número e continuei o que estava fazendo, não por vingança, mas por proteção. Às 11h30, recebi a ligação da minha advogada. O juiz aceitou o pedido. Os bens estão congelados, nada pode ser movido, transferido ou vendido a partir de agora. Fechei os olhos por um instante. Era um tipo de alívio. Ordenado, justo, discreto, do jeito que sempre faltou na minha vida. Saí para almoçar sozinha naquela tarde. Escolhi um restaurante pequeno com mesas de madeira e cheiro de comida caseira. Enquanto comia devagar, meu olhar se perdeu na rua. E sem querer, uma lembrança antiga me tocou eu e ele muitos anos atrás, escolhendo nomes para o bebê que não chegou. Naquele tempo, eu acreditava que amor bastava. Hoje eu sabia que amor sem respeito não sobrevive e que o respeito tinha sumido muito antes da traição. Voltei para o escritório em silêncio, com a mente alinhada como não ficava há muito tempo. Já no final da tarde, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Era ela, a amante. Desculpa por ontem, eu não quero problemas. Eu me recostei na cadeira e soltei uma risada curta, não de deboche, mas de espanto. Ela tinha invadido a minha casa, tocado as minhas coisas, dormido na minha cama. E achava que eu queria problemas. Respondi apenas, já acabou. Porque para mim tinha acabado mesmo. E porque o destino já estava fazendo tudo o que precisava ser feito sem a minha interferência. Quando saí do trabalho, o céu já estava começando a mudar de cor. Aquele tom entre azul e laranja que sempre me trouxe uma certa paz. Caminhei até casa devagar, como quem experimenta um tipo novo de liberdade. Ao entrar, encontrei ele sentado no sofá com a cabeça baixa e os olhos vermelhos. Não tinha mais arrogância, não tinha mais desculpas prontas. Marina, por favor, eu te amo. A gente pode conversar. Pendurei a bolsa, fechei a porta e respondi. Não. Só isso, uma palavra que demorou anos para nascer. Ele deu um passo e eu ergui a mão, não em recusa brusca, mas em limite. Acabou. Era impressionante como a verdade dita da forma certa conseguia desmontar uma pessoa inteira. Eu vi nos olhos dele o momento exato em que ele entendeu que tinha perdido algo, que dinheiro nenhum compra o meu respeito. Ele chorou, e eu caminhei até a cozinha para beber água. Não por frieza, mas por prioridade naquele momento, cuidar de mim era mais urgente do que consolar quem me feriu. Mais tarde, já com o edredom nas pernas, o celular vibrou uma última vez. Do marido dela. Acabou aqui também. Ela saiu de casa. Obrigado. Coloquei o celular sobre a mesa, respirei fundo e deixei o corpo finalmente relaxar. Não era vingança, era consequência. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. No dia seguinte, acordei antes do despertador tocar. O céu ainda estava meio acinzentado, aquele tom que São Paulo veste, quando não sabe se vai abrir sol ou derramar chuva. Sentei na beira do sofá e fiquei alguns segundos ali, respirando fundo. Era estranho como eu me sentia, leve,
Quase como se depois de tantos anos alguém tivesse tirado um peso do meu peito sem pedir permissão. Levantei devagar e fui até a cozinha. Coloquei água, no fogo moí o café, um ritual simples que sempre me trouxe de volta para o chão. Enquanto o aroma se espalhava pela cozinha, ouvi a porta do quarto abrir. Ele desceu as escadas devagar, como quem caminha sobre vidro quebrado. Parou na porta da cozinha, mas não entrou. Ficou ali segurando o batente como se até a madeira tivesse medo de ceder. Posso falar com você um minuto? Eu não respondi, apenas preparei meu café, mexi o açúcar e coloquei a xícara na mesa. A verdade é que a minha paciência, tão treinada ao longo dos anos, finalmente tinha limites e ele estava do lado de fora deles. Marina, eu sei que errei, eu sei. A voz dele tremia, mas eu não olhei. Respondi só quando terminei de tomar o primeiro gole. Isso não muda nada. E não mudava mesmo. Ele abriu a boca para insistir, mas o celular tocou na mochila dele e interrompeu a cena. Ele olhou o visor e empalideceu. Era o trabalho. Ele atendeu ali mesmo, esquecendo que eu existia na sala. Oi. Sim, eu tô a caminho. Não, eu posso explicar, não é bem assim. Silêncio do outro lado. Depois ele disse bem baixo. Sim, eu entendo. E desligou com uma expressão que eu nunca tinha visto nele: derrota. Ele pegou a pasta, passou a mão no cabelo e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou atrás dele, como um sussurro triste, e eu fiquei ali olhando a xícara ainda quente, pensando no quanto uma vida pode mudar em menos de 48 horas. Às 9 horas recebi uma mensagem da advogada. Seu marido tentou movimentar uma conta. Bloqueado. Já fui notificada. Eu agradeci e fechei o celular. Era impressionante como ele fazia questão de confirmar ponto por ponto tudo o que eu já sabia sobre ele, mas nunca quis admitir. Quando abri a cortina da sala, a luz finalmente entrou. E foi nessa luz que eu vi algo que não via há muito tempo, um futuro que não tinha o nome dele. Ao meio-dia, o celular vibrou de novo. Era um número desconhecido. Pensei que fosse telemarketing, mas algo me fez atender. Marina. A voz masculina do outro lado era tensa. Reconheci na hora. Era o marido da amante. Ela saiu de casa hoje cedo. Disse que estava indo para um hotel. Eu só queria dizer que sinto muito. Sinto muito por você ter passado por isso. E obrigado de verdade por ter me mostrado o que eu não queria enxergar. Eu fechei os olhos. A dor dele não me alegrava, mas a sinceridade me atingia diretamente no peito. Eu sei como é, respondi. Ninguém merece passar por isso. Ele respirou fundo, como se segurasse um mundo inteiro nas costas. Se você precisar de qualquer coisa mesmo. Não se preocupe, cada um vai seguir seu caminho. E desliguei com uma estranha sensação de humanidade, compartilhada, duas pessoas feridas, tentando reconstruir alguma coisa sobre ruínas diferentes. À tarde recebi a ligação da minha advogada. Marina, temos um problema ou uma solução, depende do ponto de vista. Me ajeitei no sofá. Diga. Seu marido está tentando pressionar para não levar a culpa sozinho. Alegou que você era distante e fria, que não participava da vida dele. Coisas assim, mas o advogado dele não esperava que as fotos estivessem tão claras. Ele está completamente sem defesa, e o juiz percebeu. Um silêncio curto se instalou entre nós. Então isso significa que você tem vantagem em praticamente tudo, inclusive na casa. Eu respirei lenta e profundamente. Não era felicidade, era justiça. Justiça silenciosa. Mais tarde fui até o mercado. A cidade continuava igual, carros buzinando vendedores, oferecendo frutas mães, puxando filhos pela mão. E eu ali no meio de tudo sentindo como se tivesse voltado ao meu corpo depois de anos fora dele.
Na fila do caixa, uma mulher me encarou por alguns segundos. Achei estranho, mas depois ela disse: "Você parece forte." Eu sorri de canto, um sorriso pequeno, quase tímido. "Obrigada." E percebi que sim, talvez eu estivesse mesmo. Quando cheguei em casa, encontrei a porta entreaberta. O coração não disparou, eu apenas empurrei devagar. Ele estava sentado no chão da sala com a pasta aberta, papéis espalhados por todos os lados e o rosto entre as mãos. Olhou para mim como se eu fosse a única coisa que ainda prendia ele à realidade. "Marina, eles querem que eu me afaste do projeto. Eu posso perder o cargo." Eu não movi um músculo. "E o que eu tenho a ver com isso?" Ele abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Você é minha esposa." Fui. A palavra caiu como uma pedra entre nós. Ele começou a chorar, não aquele choro barulhento, dramático. Era um choro mudo, quase infantil, de perda, de arrependimento tardio. Eu observaria qualquer pessoa naquela situação com compaixão, mas não ele, não depois de tudo. Peguei uma pasta azul que estava caída ao lado dele e coloquei sobre a mesa. "Assina, é o início da separação." Ele passou a mão pelo rosto desesperado. "Marina, por favor, não faz isso. Eu errei, mas isso não é punição, é consequência." Ele abaixou a cabeça e eu subi as escadas sem olhar para trás. À noite, já no meu quarto, o quarto que agora era só meu, recebi outra mensagem da advogada. "Ele está tentando marcar uma reunião de conciliação. Você quer?" Respondi na hora: "Não, sem conciliação." E apaguei a luz. Fechei os olhos com uma tranquilidade que eu não sentia havia anos. Na casa ao lado, talvez em outra parte da cidade, uma outra porta também se fechava. Um outro casamento ruía, outra história se desfazia. Mas ali no meu silêncio só havia uma certeza. Eu finalmente tinha escolhido a mim mesma. E nada, absolutamente nada, me faria voltar atrás. No dia seguinte, eu não acordei com o despertador. Acordei com o toque insistente do interfone. "Dona Marina, tem uma senhora aqui embaixo dizendo que é sua advogada. Posso subir?" Olhei para o relógio 9h12. Eu tinha folga naquele dia por causa de um banco de horas que vinha acumulando há semanas. Parecia que o universo, pela primeira vez em muito tempo, tinha organizado o calendário ao meu favor. "Pode sim. Manda subir, por favor." Coloquei uma calça de moletom escura, uma blusa simples, prendi o cabelo num coque rápido. Nenhuma produção especial. Eu não precisava parecer forte. Eu já estava. Poucos minutos depois, a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ela. Lúcia, minha advogada. Por volta dos 50, cabelo bem cortado, óculos discretos, postura de quem já tinha visto muita coisa desabar e se reconstruir. "Bom dia, Marina," ela disse, me olhando nos olhos com firmeza. "Bom dia," respondi, abrindo espaço para ela entrar. Sentamos à mesa da sala. Ela tirou da pasta uma pilha organizada de papéis pastas com marcadores coloridos e uma caneta prateada. "Eu trouxe tudo para você entender com calma. Não quero que assine nada sem saber exatamente onde está pisando." Assenti. Era exatamente por isso que eu tinha escolhido Lúcia. Ela tinha um jeito direto, sem rodeios, mais humano. Ela começou a explicar os pontos principais. Primeiro, o congelamento dos bens já foi deferido. Isso impede que ele venda, transfira ou esconda qualquer coisa. Segundo, com as provas que você me deu, principalmente as fotos, a tendência é que o juiz reconheça a culpa dele e isso te favorece em pensão, divisão de bens e uso da casa. Ela fez uma pausa me observando. "Você continua decidida a não tentar conciliações." Eu respirei fundo. O rosto dele, chorando na sala no dia anterior, piscou na minha mente por um segundo. Mas não havia mais dúvida. Sim,
Eu não quero conciliação. Eu não confio mais nele como marido, nem como parceiro, nem como nada. Ela assentiu sem tentar me convencer do contrário. Tudo bem, eu só precisava ouvir isso da sua boca mais uma vez. Ficamos um tempo em silêncio. Ela passou algumas páginas para frente até chegar num trecho marcado. Além disso, tem um ponto que joga muito a seu favor. Você trabalha há anos, tem renda própria, contribuiu financeiramente para casa. Ele usou parte desse dinheiro com a amante em viagens presentes, jantares. Isso configura desvio de recursos do casal. A justiça não costuma ser muito paciente com esse tipo de coisa. Eu abaixei os olhos para os papéis. Havia extratos comprovantes datas. De repente, detalhes que eu nunca tinha parado para analisar ganhavam um significado totalmente novo. Eu nunca quis vigiar a vida dele, murmurei. Eu confiava. Lúcia apoiou a caneta na mesa. Confiar não foi o problema. A forma como ele usou essa confiança, sim. Ela tinha razão, e eu já não discutia com a razão. Depois de quase 1 hora de explicações, ela colocou o último documento diante de mim. Aqui é o pedido de separação litigiosa com a proposta inicial de divisão de bens, o direito de permanecer na casa e a definição de pensão caso o juiz entenda que é devido. Peguei a caneta. Minhas mãos não tremiam. Era curioso, a primeira vez que assinei algo com aquele homem foi a certidão de casamento há muitos anos, numa tarde quente de dezembro. Lembro do suor da ansiedade, de um tipo de alegria meio ingênua. Agora eu assinava o começo do fim com uma calma que quase me assustava. Lúcia recolheu os papéis, guardou com cuidado. Marina, posso te perguntar uma coisa? Como mulher, não como advogada? Assente. Você quer destruir ele? Pensei por alguns segundos. Não sobre a resposta, essa eu já sabia. Pensei sobre a sinceridade da pergunta. Eu não quero destruir ninguém, respondi devagar. Eu quero justiça, não vingança. A vingança... Olhei pela janela, o céu finalmente abrindo. A vingança vem sozinha. Ela sorriu de leve como quem reconhece uma verdade que já viu muitas vezes. Então estamos no caminho certo. Depois que ela foi embora, a casa ficou estranhamente silenciosa de novo, mas agora o silêncio não incomodava. Eu tinha acostumado a preencher o vazio com a minha própria presença. Fui até o meu quarto. Abri o guarda-roupa. Ali ainda estavam as roupas dele penduradas como se nada tivesse acontecido. Camisas sociais, paletós, gravatas que eu mesma tinha escolhido em tantas datas especiais. Uma parte de mim queria rasgar tudo, jogar no chão, queimar, mas não. Isso seria dramático demais para alguém que já tinha passado da meia-idade. Eu apenas peguei uma caixa grande, tirei tudo do cabide e fui dobrando peça por peça. Não era vingança, era organização. À tarde, ele voltou mais cedo do que o habitual. Entrei na sala no exato momento em que ele parou na porta com a chave na mão. Seus olhos caíram sobre as caixas fechadas no canto. O que é isso? Suas coisas. Ele largou a mochila no sofá. Você não pode simplesmente me tirar da sua vida assim. Posso, e estou fazendo. Ele passou as mãos pelos cabelos nervoso. Você está sendo cruel. Soltei um riso curto sem humor. Cruel foi o que você fez na minha cama. Ele tentou se aproximar, mudar de tom. Eu tô arrependido, Marina. Eu juro. Eu tô disposto a fazer terapia, a mudar a... Eu não quero o seu arrependimento. Interrompi firme. Eu quero a minha paz. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, pareceu entender que não se tratava de punição, e sim de limite. Meu advogado disse que você não aceitou conciliação. Ele murmurou como quem ainda esperava um milagre. Não. Então, é isso? Olhei para ele de verdade pela primeira vez em dias. Vi as rugas novas que o estresse tinha cavado no rosto dele. Vi o medo, a culpa, o desespero mal disfarçado. E respondi, é isso.
Ele se sentou no sofá derrotado. Eu não ofereci água, nem consolo, nem ombro. Passei por ele, peguei minha bolsa e disse: "As caixas estão ali. Você decide quando quer levar, só não demora muito." Saí sem olhar para trás. À noite, depois de um dia inteiro, resolvendo coisas do trabalho e respondendo e-mails que não tinham nada a ver com a minha vida pessoal, parei em frente a uma vitrine qualquer de uma loja de rua. Vi meu reflexo no vidro misturado às roupas expostas. Eu parecia outra. Talvez não outra, pensei. Talvez só a versão que eu deveria ter sido desde sempre, se não tivesse me encolhido tanto para caber num casamento pequeno demais para mim. O celular vibrou. Era Lúcia de novo. "Seu marido pediu uma reunião de acerto amigável. Querem propor que vocês vendam a casa e dividam o valor." Eu sorri sozinha na calçada. "Diz para ele que não", respondi. "Eu fico com a casa. Ele que fique com as consequências." 1 minuto depois, ela mandou um emoji de joinha. Não era o tipo de coisa que eu esperava da minha advogada, mas confesso que gostei. Quando cheguei em casa, as caixas não estavam mais na sala. Senti um leve alívio passar pelo peito. Abri a porta do quarto, o lado dele do guarda-roupa estava vazio. Nenhum vestígio, nenhum perfume, nem uma gravata esquecida. Sentei na cama e por um segundo fechei os olhos. Não chorei, não havia mais lágrimas, havia só espaço. Pela primeira vez desde que aquela casa existia, ela era de fato minha. E eu sabia, no fundo, que era ali, exatamente ali, que a minha virada realmente começava. Depois que as caixas sumiram da sala e o guarda-roupa dele ficou vazio, a casa entrou num tipo de silêncio diferente. Não era mais o silêncio de quem espera um barulho qualquer. Era o silêncio de quem sabe que aquilo que tinha que ir já foi. Os dias seguintes passaram de um jeito curioso. Eu trabalhava, voltava, cozinhava. Coisas simples, lavava a louça, ouvindo um programa de rádio qualquer, regava as plantas da sacada. Às vezes, no meio de um gesto banal, vinha um pensamento rápido. Ele não mora mais aqui. E eu sentia uma paz quase física, um alívio que não era euforia, era descanso. Não sabia exatamente onde ele estava morando. Não perguntei, não quis saber. Mas as notícias chegaram como tudo o que não se controla completamente. Primeiro foi uma ex-colega de trabalho em comum, a Ana Paula, me chamando no WhatsApp. "Marina, fiquei sabendo, não quero me meter, mas ele surtou numa reunião. Levou uma bronca feia da diretoria." Eu li a mensagem com calma, sentada à mesa, tomando café. Respondi só: "Obrigada por avisar." Ela insistiu. "Ele tá diferente, sabe? Irritado, distraído, atrasando entregas. Tem gente comentando que ele pode perder o cargo." Olhei pela janela. O céu estava daquele azul lavado pós-chuva. "Ana, eu desejo que ele encontre o próprio caminho, só isso." E era verdade. Não havia mais espaço em mim para desejo de vingança ativa. Eu só queria que as consequências chegassem até ele, como chegaram até mim tantas vezes sem chance de desviar. Dias depois, foi a mãe dele que ligou. Não era uma ligação que eu esperava, mas também não era uma surpresa. "Marina, é a Dona Celeste." A voz dela veio baixa, cansada. "Oi, Dona Celeste. Você pode vir aqui em casa um dia desses? Queria conversar com você, olho no olho." Pensei em recusar na hora. Eu não devia nada à família dele, mas ao mesmo tempo aquela mulher nunca tinha me tratado mal. Pelo contrário. "Posso passar no sábado depois do almoço?" "Tá bom, minha filha. Eu faço um café." Desliguei com uma sensação estranha, não de medo, talvez de fechamento de ciclo. No sábado, peguei o metrô até o bairro onde ela morava. O mesmo prédio antigo onde, anos atrás, eu e ele ficávamos sentados na calçada, fazendo planos. Muitos deles nunca aconteceram. Alguns ainda bem. Ela abriu a porta com os olhos vermelhos. "Entra, Marina. Fica à vontade."
A casa tinha o mesmo cheiro de bolo simples e cheiro de produto de limpeza barato que eu lembrava. Sentamos na mesa da cozinha como em tantas outras tardes. Ela foi direto ao ponto. Ele me contou, do jeito dele. Disse que vocês estavam mal há um tempo, que você se afastou, que o casamento esfriou essas coisas que homem fala para tentar justificar o injustificável. Ela suspirou fundo. Mas eu vi o jeito que ele estava, Marina, e o jeito que você estava na última vez que nos vimos, não batia. Eu fiquei em silêncio, deixei ela falar. Só queria te perguntar uma coisa. Ela me encarou com uma dor honesta nos olhos. Ele te traiu mesmo. Poderia ter feito rodeios aliviado, protegido, mas eu não devia mais essa gentileza para ninguém. Sim, respondi. Na nossa cama. Eu cheguei, vi, fotografei. Ele sabe disso, a amante dele também, e o marido dela. A boca de Dona Celeste tremeu levemente. Ela levou a mão ao peito como se precisasse segurar o coração no lugar. Meu Deus! Ficamos um tempo em silêncio. Ela chorou baixinho, não por mim, mas pelo filho que tinha. E eu não a culpei por isso. Eu não vim aqui para você ficar contra ele, eu disse com calma. Ele é seu filho. Isso não muda. Eu só não vou mais ser esposa dele. Ela enxugou as lágrimas com o pano de prato. Você sempre foi digna, Marina. Eu não sei em que momento se perdeu. Eu sabia, mas não disse. Quando saí da casa dela, senti um peso a menos nos ombros. Eu não tinha ido ali para convencer ninguém de nada. Tinha ido para encerrar uma porta sem trancá-la à força. Enquanto isso, a queda dele continuava. Lúcia me ligou numa tarde de terça-feira. Seu ex-marido foi oficialmente afastado do projeto principal da empresa. Disseram que é reorganização de equipe, mas a gente sabe ler o subtexto. Eu sorri de leve. Ele ainda tem emprego? Por enquanto, sim, mas sem bônus, sem liderança e com um processo de separação que não vai ser barato para ele. Eu não comemorei. Só deixei a informação entrar e se acomodar na minha mente como mais um capítulo lógico da história. Um dia, saindo do trabalho, parei numa cafeteria pequena perto da Avenida Paulista. Queria só um café coado e 10 minutos de silêncio. Estava mexendo no celular quando ouvi meu nome. Marina. Olhei para cima. Era ele. Mais magro, olheiras, fundas barba por fazer. O terno que antes caía impecável, agora parecia grande demais, como se ele tivesse encolhido por dentro. Posso... Ele apontou para a cadeira em frente. Poder ele podia, mas eu não precisava facilitar. Senta, respondi neutra. Ele se sentou devagar, as mãos tremiam. Eu sei que não tenho mais direito de te pedir nada, mas eu queria te dizer uma coisa. Esperei. Não porque estivesse curiosa, mas porque encarar a verdade também era parte do meu processo. Eu tô perdendo tudo, Marina. A empresa não confia mais em mim, alguns amigos sumiram. Minha mãe mal fala comigo. E eu sei que a culpa é minha. Eu sei. Algo dentro de mim quis dizer eu avisei, mas eu não disse. A maturidade cobra caro, mas entrega autocontrole em troca. Eu nunca imaginei que você... fosse tão firme. Ele continuou. Achei que você fosse gritar, chorar, fazer escândalo, mas esse seu silêncio me destruiu por dentro. Olhei bem nos olhos dele. Não foi o meu silêncio que te destruiu, foi o que você fez antes dele. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo, como se estivesse acostumado a ouvir isso em eco na própria mente. Você me odeia? Demorei um pouco para responder. Precisava sentir a verdade da resposta antes de falar. Não, disse enfim. Eu não perco mais tempo odiando ninguém. Só não te amo mais. Isso para você é pior do que qualquer ódio. Ele fechou os olhos como quem leva um tapa invisível. Eu queria consertar as coisas. Algumas coisas não se consertam. Respondi erguendo a xícara. Só se encerram.
Terminei o café, deixei o dinheiro na mesa e me levantei. Cuida da sua vida. Foi a última coisa que disse. Saí da cafeteria com um tipo estranho de paz. Não a paz de quem vence, mas a paz de quem não precisa mais provar nada a ninguém. Em casa naquela noite, sentei no sofá com uma taça de vinho tinto. Olhei em volta. A sala estava simples, mas bonita. Cada objeto ali tinha sido escolhido por mim, não por nós. Pela primeira vez, isso não me parecia triste, me parecia verdadeiro. O celular vibrou com uma mensagem de Lúcia. Audiência preliminar marcada. Daqui a algumas semanas começamos a parte mais pesada do processo. Respondi: estou pronta. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu realmente estava... Ele estava se desmanchando por dentro, perdendo status, perdendo gente, perdendo o controle. E eu, ao contrário, sentia que a cada dia recuperava um pedaço de mim que tinha deixado pelo caminho. Não fui eu quem destruiu a vida dele, eu só tirei a mão do volante que nunca foi meu. O resto era só consequência. Algumas semanas depois, acordei antes do sol. Não porque estivesse ansiosa, pelo menos não, do jeito antigo, aquele que aperta o peito. Era outro tipo de sensação, um misto de responsabilidade e encerramento. Fiquei alguns minutos olhando o teto, ouvindo o silêncio da casa. Ali naquele mesmo quarto que um dia quase virou o quarto de bebê, agora só havia a minha respiração. Nenhuma mala dele no canto, nenhum par de sapatos jogado, nenhum relógio esquecido em cima da cômoda. Levantei devagar, tomei um banho um pouco mais demorado do que o habitual. Vesti uma calça de alfaiataria preta, uma blusa de tecido leve, um blazer simples. Nada exagerado. Eu não ia para uma guerra, ia para uma confirmação. Na cozinha preparei café. Enquanto o aroma se espalhava, olhei pela janela, a cidade ainda acordava, com ônibus vazios e poucos carros nas ruas. Pensei em quantas vezes, anos atrás, eu acordei cedo para cuidar de tudo dele, da casa do trabalho, e agora estava acordando cedo para cuidar só de mim. O Uber chegou no horário. Durante o trajeto até o fórum, observei a rua ainda meio sonolenta. As pessoas entrando em padarias zeladores, lavando calçadas, cachorros puxando donos pela coleira. A vida seguia indiferente à minha história. Quando desci na calçada próxima ao prédio do fórum, senti o ar mais frio, quase cortante. Lúcia já me esperava na porta. Ela vestia um blazer azul escuro, pasta de couro na mão, e aquele olhar firme que sempre me ancorava. Pronta, ela perguntou. Mais do que estive para muita coisa na vida, respondi. Ela sorriu de canto. Entramos. O corredor estava cheio de gente, casais, discutindo em voz baixa, advogados andando apressados, funcionários carregando pilhas de processos. Eu me sentei num dos bancos de plástico enquanto Lúcia confirmava algo no balcão. Foi ali que eu o vi. Ele estava do outro lado do corredor, encostado na parede, mexendo nervosamente no celular. Estava mais magro, o cabelo meio desarrumado, o rosto mais velho do que alguns meses antes. O terno parecia não pertencer mais ao corpo que ele tinha agora. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Ele deu um passo na minha direção hesitante. Marina! Eu apenas inclinei-lhe a cabeça num cumprimento mínimo, nada além disso. Lúcia se aproximou, fechando a pasta. Ele vai tentar conversar. Se você não quiser, não precisa, murmurou. Ele não tem mais nada que me interessa, respondi. Pouco tempo depois fomos chamadas. A sala de audiência não era tão grande, uma mesa central, o juiz, o escrevente, as cadeiras das partes dos advogados. Sentei ao lado de Lúcia. Ele se sentou com o advogado dele do outro lado. Por um segundo me lembrei do dia em que assinamos os papéis do casamento no cartório, sentados lado a lado, sorrindo, achando que estávamos começando uma história. Agora estávamos frente a frente.
O juiz começou com um tom neutro, quase impessoal. Falou de prazos, documentos, processos. Depois abriu espaço para as partes. O advogado dele tentou falar primeiro. Usou aquelas palavras que eu já esperava: relacionamento desgastado, distanciamento emocional, falta de diálogo. Era quase engraçado ouvi-lo tentar transformar tudo em algo difuso, subjetivo, incapaz de apontar um culpado claro. Até que Lúcia pediu a palavra. Excelência, com todo respeito, não se trata aqui apenas de desgaste. Temos provas robustas de traição, uso indevido de recursos do casal e desvio de patrimônio. Peço autorização para apresentar as imagens e extratos já anexados ao processo. O juiz assentiu. As fotos apareceram na tela à frente da mesa, ligadas ao computador do fórum. As mesmas que eu tinha feito naquela noite, ele na nossa cama com ela. Sem espaço para dúvidas, sem ângulo salvador, sem talvez. Eu não olhei para as imagens. Não precisava. Eu já tinha visto tudo ao vivo. Olhei em vez disso para o rosto dele quando as fotos surgiram. Ele encolheu os ombros como se quisesse diminuir de tamanho. Uma mancha vermelha subiu pelo pescoço. Os olhos ficaram úmidos. O juiz analisou por alguns segundos em silêncio. Depois virou-se para ele. O senhor confirma que é o senhor nas imagens? Ele pigarreou. Sim, senhor. E a senhora na cama com o senhor não é sua esposa, correto? Não, senhor. Lúcia pediu a palavra de novo. Também anexamos comprovantes de gastos em hotéis, restaurantes e viagens, todos pagos com cartão da conta conjunta do casal, em datas que coincidem com encontros com a amante, conforme registros de localização. O advogado dele tentou se levantar. Excelência, isso não significa necessariamente... Doutor, o juiz o interrompeu com calma firme. Significa sim. Principalmente quando o padrão se repete e há testemunhas. Foi então que chamaram a testemunha o marido da amante. Ele entrou na sala com uma postura séria, sem olhar para ninguém. Tinha o rosto cansado, mas o que mais me chamou a atenção foi a dignidade nos olhos. Ele não estava ali para fazer cena, estava ali para dizer a verdade. Confirmou que recebeu as fotos de mim que confrontou a esposa, que ela confessou tudo. Disse com a voz firme. Eu não estou aqui para me vingar. Só quero que a verdade seja reconhecida. Ela destruiu um casamento, ele destruiu 2. O juiz anotou algo. Eu respirei fundo. Aquela frase ficou ecoando dentro de mim. Ele destruiu 2. Era verdade. Mas, curiosamente, eu não me sentia destruída naquele momento. Talvez porque eu não tivesse sido construída por ele como acreditei por tanto tempo. Depois de analisar os documentos, ouvir os depoimentos e permitir que os advogados dissessem o que tinham que dizer, o juiz fez uma breve pausa. Quando voltou, sua voz tinha o tom definitivo de quem fecha uma porta. Considerando as provas apresentadas, o histórico do relacionamento, a contribuição financeira de ambas as partes e a comprovação de infidelidade e má administração de recursos do casal por parte do requerido, este juízo decide o seguinte. Eu senti o ar ficar mais denso. A autora permanece com o imóvel residencial onde já está estabelecida por ser o bem de maior utilidade e por ter sido ela a principal responsável pela manutenção do lar nos últimos anos. Respirei, não chorei, não sorri, apenas absorvi. Os demais bens serão divididos de forma proporcional, com compensação financeira pela parte do requerido, tendo em vista o desvio de recursos para fins extraconjugais. Lúcia anotava tudo atenta. Fica ainda a cargo do requerido o pagamento de uma pensão temporária, com prazo determinado, para que a autora reorganize a vida financeira após o término do vínculo conjugal. Ele abaixou a cabeça. O advogado dele parecia menor na cadeira. O juiz encerrou.
Fica decretada a separação do casal conforme os termos acordados judicialmente hoje. Boa tarde a todos. E bateu o carimbo final. Foi assim, sem trilha sonora, sem grande drama. Um ato simples de papel, tinta e voz. Mas para mim soou como o fechar de um livro inteiro. Do lado de fora da sala, o corredor parecia mais claro. Lúcia se virou para mim. Foi melhor do que eu esperava? Eu confiei em você, respondi. Ela apertou meu ombro. Agora é seguir. Ele saiu alguns segundos depois com uma pasta na mão e o olhar perdido. Parou à minha frente. Então é isso? Perguntou a voz rouca. Olhei diretamente para ele. Não havia mais raiva. Não havia mais amor. Havia só verdade. É isso. Ele respirou fundo. Você ganhou tudo. Balancei a cabeça devagar. Não, eu só recuperei o que era meu. Quem tentou ganhar tudo foi você, e no fim foi quem mais perdeu. Ele desviou o olhar. Ficou encarando o chão como se buscasse ali uma resposta que não existia. Lúcia me chamou para descer. Na saída do fórum, o sol já estava alto. Ela se despediu dizendo que me mandaria o resumo formal de tudo por e-mail. Fiquei alguns minutos sozinha na calçada, sentindo o vento bater no rosto. Um funcionário do fórum se aproximou com um envelope pardo. Dona Marina. Sim. Aqui estão as cópias carimbadas da decisão e a documentação de posse do imóvel. Peguei o envelope. Era leve. Leve para alguém que havia carregado peso demais. No Uber de volta, encostei a cabeça no vidro. A cidade passava rápido, cheia de gente que não fazia ideia de que uma vida tinha sido oficialmente encerrada e outra começado naquele dia. Quando desci em frente ao meu prédio, respirei fundo. Olhei para a fachada do edifício com uma sensação diferente. Não era mais o lugar onde eu morava com ele. Era a minha casa. Subi as escadas com calma, como quem sobe para encontrar a si mesma. Ao abrir a porta, entrei no apartamento com a certeza tranquila de quem sabe. Eu não tinha vencido uma guerra, eu apenas tinha parado de lutar sozinha por algo que já estava morto. Ele perdeu tudo tentando me ferir. Eu, ao contrário, ganhei de volta a única coisa que realmente importava: a mim mesma. Nos dias seguintes à audiência, a casa parecia respirar junto comigo. Cada canto tinha um silêncio diferente, um silêncio que não me ameaçava mais. Era curioso. Eu sempre achei que o fim de um casamento deixaria um buraco enorme, um vazio insuportável. Mas o que eu sentia era espaço. Espaço para andar pela sala sem desviar das coisas dele. Espaço para cozinhar o que eu gostava, não o que ele preferia. Espaço para me ouvir. Espaço principalmente para não ter medo. Na primeira manhã pós-audiência, acordei com o sol entrando pela janela. Levantei e abri todas as cortinas e deixei a luz entrar. Era como se eu estivesse dizendo à casa e a mim que aquele capítulo estava oficialmente encerrado. Peguei o envelope pardo que o funcionário do fórum tinha me entregado. Passei o dedo pela aba, abrindo com cuidado. Ali naquele papel timbrado estava escrito posse definitiva do imóvel. Fiquei olhando para as linhas por alguns segundos. Era estranho como algo tão frio, tão burocrático, podia trazer uma sensação tão humana. Eu sentei na poltrona, respirei fundo e deixei uma lágrima escorrer não de tristeza, mas de libertação. Depois limpei o rosto e fui viver. Voltei ao trabalho na segunda-feira. A vida dentro do escritório seguia igual barulho de teclado, impressoras, telefone tocando alguém reclamando do café fraco da copa. Mas algo em mim estava diferente. Eu estava inteira. Meus colegas notaram. Não porque eu contasse algo, nunca fui de expor minha vida, mas porque minha postura, meu olhar, minha voz tinham mudado. A coordenadora do setor me chamou na sala dela. Marina, posso te falar uma coisa? Claro. Ela sorriu.
Você anda muito mais segura, parece até mais leve. Eu ri de leve. Acho que finalmente durmo bem. Que bom, ela respondeu. E também queria dizer que você está na lista para revisão de cargos. Só te aviso para não ser surpresa depois. Eu arregalei os olhos por um segundo. Por quê? Ela tomou um gole de café e falou com a naturalidade de quem fala a verdade. Porque você segura o setor quando tudo desaba. E porque merecia isso há muito tempo. Aquela frase entrou em mim como um tipo de cura. Durante anos eu fui invisível em casa. Agora eu começava a existir no trabalho. Naquela mesma semana, Dona Celeste me ligou pedindo para me ver de novo. Dessa vez eu hesitei, mas atendi. Marina, ele tá mal. Ela disse com a voz cansada. Eu sinto muito, Dona Celeste, mas eu não posso ajudar. Eu sei, minha filha, eu não tô te pedindo isso. Só queria saber como você tá. O cuidado dela me atravessou. Eu não tinha culpa pelo que o filho dela tinha feito e ela sabia disso. Eu tô bem, respondi. Melhor do que estive em anos. Ela suspirou. Eu fico feliz, de verdade. E desligamos numa paz que não era comum em famílias quebradas. Mas ali naquele caso era possível. Na sexta-feira depois do expediente, resolvi caminhar até uma livraria que eu gostava. Fazia anos que eu não comprava um livro só para mim, sempre priorizava contas, trabalho, urgências que não eram minhas. Escolhi 2 romances e um livro de culinária. Quando fui pagar, o vendedor sorriu. Vai cozinhar no fim de semana? Vou cozinhar para mim, respondi. E a frase saiu tão natural que até eu estranhei. Saindo da livraria, cruzei com uma feirinha de artesanato na calçada. Andei meio distraída entre as barracas, até que parei diante de um quadro pequeno, pintado em tons de azul e dourado. O artista, um homem de barba curta, uns 50 e poucos anos, percebeu meu olhar atento. Te chamou a atenção? Chamou, respondi. É sobre recomeços. Fiz depois de uma fase complicada. Olhei para o quadro. Havia algo ali que parecia conversar com o meu momento como se aquela tinta tivesse sido colocada para alguém que também estava se reconstruindo. Posso ver de perto? Ele entregou na minha mão. O quadro era leve, mas firme. Exatamente como eu queria ser. Comprei sem pensar muito. Ele empacotou e disse: quando a gente renasce mesmo que ninguém perceba, sempre dá para ver no olhar. Eu abaixei a cabeça surpresa. Eu renasci? Ele sorriu. Não sei da sua vida, só sei reconhecer quando alguém volta a respirar. Aquelas palavras ditas por um desconhecido tocaram algo muito fundo. À noite, em casa, pendurei o quadro na parede da sala. Fiquei alguns minutos em pé, olhando para ele. E pela primeira vez, desde o divórcio, senti vontade de cozinhar algo especial para mim. Enquanto cortava legumes, a campainha tocou. Meu coração não acelerou. Não senti medo. Fui abrir a porta. Era ele, meu ex-marido. Mais magro, mais cansado, mais vazio. Usava uma camisa amassada e segurava uma pasta como se fosse um escudo. Marina, por favor, eu só preciso de 5 minutos. Eu não movi o corpo, mas também não bati a porta. Apenas fiquei olhando. Ele respirou fundo. Eu tô sozinho. Todo mundo se afastou. Minha mãe tá decepcionada. Minha chefe não confia mais em mim. Eu não tenho mais ninguém. Eu senti algo dentro de mim, não pena, mas uma compreensão fria, madura. Eu entendo, respondi. Ele deu um passo à frente. Marina, eu queria tentar recuperar alguma coisa. Nem que seja um pouco, nem que seja sua amizade. Eu preciso... Eu levantei a mão gentil, mas firme. Você não precisa de mim. Ele piscou confuso. Como não? Você precisa de você. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu continuei. A minha parte na sua história acabou. E a sua parte na minha também. Não tem volta, não tem remendo, não tem segunda chance. Ele começou a chorar de novo, aquele choro silencioso, derrotado.
Mas dessa vez eu não senti nada, nem raiva, nem dor, nem ódio. Nada. A neutralidade completa. A vitória mais madura que existe. Cuida da sua vida, eu finalizei. E fechei a porta. Não bati, não dramaticamente, apenas fechei. Como quem encerra um livro depois de ler a última página. Voltei para a cozinha, o cheiro da comida estava bom. Coloquei uma música suave, sentei à mesa e comi tranquila. Sozinha, mas inteira. O quadro novo brilhava na parede, refletindo a luz quente da sala. E eu soube naquele instante que haveria um tempo talvez mais cedo do que eu imaginava em que a vida iria me surpreender de novo. Mas dessa vez, do jeito certo. Eu estava pronta. Nos dias que seguiram aquela última visita dele à minha porta, algo mudou de forma definitiva dentro de mim. Não foi um evento grandioso, nem um momento cinematográfico. Foi simples, quase imperceptível para quem olhava de fora. Mas eu senti como quem sente um músculo que finalmente relaxa depois de anos tensionado. Eu acordava cedo, abria as janelas, colocava música leve enquanto preparava meu café. A casa parecia ter outro cheiro, outra luz, outro ritmo. Era como se ela estivesse aos poucos se acostumando à minha respiração sozinha. No trabalho, as coisas começaram a andar de um jeito curioso. A coordenadora chamou minha equipe para uma reunião rápida e, quando terminou, pediu para que eu ficasse. Marina, você topa assumir a coordenação interina do setor? Eu pisquei surpresa. Interina... Ela sorriu. Por enquanto. Mas se der certo, e eu acredito que vai ficar oficial. Pensei em todo o caminho até ali, anos de trabalho silencioso, de esforço, que quase ninguém via, de noites que eu passava ajudando ele a estudar, enquanto deixava minhas próprias ambições para depois. Depois. Aquela palavra que eu usei por tempo demais. Agora, pela primeira vez, depois era agora. Eu aceito, respondi sentindo um calor leve no peito. Ela sorriu de volta. Eu sabia. Quando saí da sala, vi meus colegas trabalhando e senti algo que há muito tempo não sentia pertencimento. Não porque eu dependesse deles, mas porque finalmente eu me pertencia. No fim de semana seguinte, resolvi fazer algo que posterguei por anos, uma pequena viagem sozinha. Nada longe. Peguei um ônibus e fui para Campos do Jordão, uma cidade que eu sempre quis visitar na baixa temporada, quando o movimento é menor e o vento parece mais sincero. Ao chegar, o ar gelado tocou meu rosto como uma espécie de recomeço. Caminhei pelas ruas tranquilas, entrei numa cafeteria charmosa, pedi um chocolate quente e me sentei perto da janela. O barista colocou a xícara na minha mesa e disse: Sabe, pessoas que sentam sozinhas costumam ter as melhores histórias. Eu sorri pequena. A minha tá ficando boa agora. Ele riu e voltou para o balcão. Fiquei observando a rua, as luzes penduradas nos postes, o barulho suave de talheres ao fundo. O mundo ali parecia... gentil. E pela primeira vez me permiti pensar no futuro sem medo. Não um futuro com alguém, mas um futuro comigo. No segundo dia, enquanto caminhava perto de uma feirinha ao ar livre, ouvi alguém me chamar. Marina. Virei. Era o artista do quadro azul e dourado, o mesmo que eu tinha encontrado na feirinha em São Paulo. Ele sorriu. Eu achei que te conhecia daquele dia, mas agora eu tenho certeza. Eu ri surpresa. Você também vem pra cá. Sempre que preciso respirar, respondeu. E você? Acho que pela mesma razão. Caminhamos alguns passos juntos, sem pressa, sem intenção. Falamos sobre viagens, livros, receitas que nunca dão certo, conversa leve, sem peso, sem cobrança. Quando chegamos ao final da rua, ele disse: Se quiser visitar meu ateliê algum dia, não precisa marcar, só aparece. Nada mais do que isso, nenhuma expectativa, nenhuma promessa. E justamente por ser tão simples, aquilo me tocou. Voltei para casa no domingo à noite.
A cidade estava silenciosa, quase vazia. Entrei no apartamento, tirei os sapatos, deixei a mala na sala. A luz do quadro azul e dourado refletia na parede delicada, firme como um lembrete silencioso do meu próprio recomeço. Sentei no sofá, abracei os joelhos e fiquei ali olhando para um ponto qualquer da sala. Foi então que percebi algo importante. A vida não estava me pedindo pressa, nem justificativas, nem perfeição. Ela só estava me pedindo presença. E depois de tantos anos ausente de mim mesma, eu finalmente estava aqui. Inteira. Tranquila. Viva. Quando fui deitar, abri a janela do quarto e deixei o vento entrar. A cortina balançou devagar, como se respirasse junto comigo. Deitei na cama minha cama e apoiei a mão sobre o lençol frio. Pensei em tudo o que tinha acontecido, a traição, o choque, a separação, a queda dele, o renascimento que eu nunca planejei. Pensei em como, no fundo, a vida não se resume ao que nos fazem, mas ao que escolhemos fazer depois. Eu escolhi continuar. E continuar descobri era um ato de coragem silenciosa. Fechei os olhos e senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Paz. Não a paz que depende de alguém, não a paz que a gente implora, mas a paz que nasce quando a gente volta para casa, para dentro de si. E ali naquele quarto que agora era só meu no silêncio doce daquela noite comum, eu soube: a minha vida não acabou, a minha vida recomeçou. Se a história tocou você de alguma forma, se te lembrou alguém ou te lembrar de você, eu te convido a compartilhar nos comentários o que o seu coração quiser dizer. Sua voz sempre encontra eco aqui. E se quiser ouvir mais histórias como esta, cheias de verdade, dor, força e renascimento, inscreva-se no canal. Isso me ajuda a continuar contando e ajuda outras pessoas a encontrarem a própria coragem também. Obrigada por estar aqui. Você nunca está realmente só.